Conselheiros, bom dia mais uma vez. Em continuidade à nossa sessão do dia 8 de junho, na parte da manhã, eu tenho que avisar que os processos foram todos retirados de pauta do 1 ao 7, então eu invoco a portaria 690 do CARF de 2021, no artigo 11, e antecipo, então, parte dos processos da sessão da parte da tarde do dia 8 de junho, à exceção das sustentações orais que estão marcadas. Então, vou iniciar com o processo número 8 da pauta, de minha relatoria. É o 8 e 9, né? Estavam em vista para o conselheiro Tozelli. Vou chamar a procuradora. Pode pedir para a procuradora entrar, por favor. O microfone do Tozelli está dando retorno. Desculpa. Bom dia. Doutora Lúcia, bom dia. Seja bem-vinda à nossa turma mais uma vez. Doutora Lúcia vai fazer o acompanhamento, então, né, doutora Lúcia? Eu estou explicando o seguinte, que a primeira parte da sessão, das 9 horas da manhã, ela os processos foram retirados de pauta, do 1 ao 7, tá? Então, a gente vai iniciar, invoquei a portaria CARF 690 de 2021, e nós, então, iremos antecipar alguns processos da parte da tarde, com exceção das sustentações orais que permanecem na parte da tarde. E aí, depois, na parte da tarde, eu vou puxando os processos até como a gente conseguir formar aqui. Foi mais difícil fazer a pauta assim do que fazer a pauta normal que eu já tinha feito, né? Então, remontar a pauta deu um trabalhão danado, mas, graças a Deus, acho que vai dar tudo certo, espero que dê, tem que dar, né? Então, vou iniciar com o processo número 8, 8 e 9, na verdade, né, da minha relatoria, que ficou em vista para o conselheiro Tozelli, na verdade, que foi convertido em coletivo, né? É o caso da Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF, e o interessado é a Fazenda Nacional. A questão da vista foi para o conselheiro Tozelli, convertido em coletiva. Eu votei por conhecer do recurso e do mérito negar provimento. A conselheira Edeli me acompanhou quanto ao conhecimento e, no mérito, abriu divergência para dar provimento parcial ao recurso. Entendimento esse que foi acompanhado pela conselheira Lívia e pelo conselheiro Fernando Brasil. Nesse momento, houve pedido de vista. Os demais conselheiros não se pronunciaram quanto ao conhecimento. Eles estavam votando tudo junto, conhecimento e mérito. Bom, então, não houve início da votação de mérito, na verdade. Então, a gente votou só o conhecimento. O conselheiro Tozelli, então, pediu a vista já no âmbito do conhecimento. Então, é isso, gente. Então, vou fazer, então, o resumo, né, que a gente já discutiu na última sessão alguma coisa, né, dessa matéria. Na verdade, fazer um resumo breve do relatório e já partir para o voto do conhecimento. A questão é um recorrido da 1401, que é o 003665, né? A ementa, eu já botei o processo na pasta, a minuta, inclusive, Matosinho, eu coloquei o número, tá? Tá tudo numerado, direitinho, tá? E aí, na verdade, a DECOMP, né, foi apresentada pela interessada que pretendia compensar créditos oriundos de retenção na fonte a títulos de CSL, PIS e COFINS sofridas em março de 2007, com débitos de retenção de fonte dessas mesmas contribuições. A DRF informa que, na época, o pedido de compensação deveria ter sido pleiteado também do programa PERDECOMP, nos termos da IN 320. Por outro lado, informa que a IN 600 de 2005 admite a entrega em formulário quando fosse impossível a utilização do programa. Considerando que a IN 598 de 2005, considerando a IN, né, a DRF disse que não havia como contribuinte informar o crédito licitado por meio do PERDECOMP e, de sorte, considerou válida a declaração por meio do formulário. Aí, os fundamentos do despacho decisório que não homologou a compensação foram apresentados pela DRF de origem, que eu transcrevi. A partir das premissas expostas, a DRF concluiu pela não homologação da compensação. Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, transcrevi abaixo também os termos.
A DRJ Brasília indeferiu o pedido, né, também fundamentou. Aí, no recurso voluntário, a turma recorrida, né, ela negou o provimento ao recurso por entender que os valores retidos na fonte somente podem ser aproveitados pela pessoa jurídica que prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso, tê-lo transferido a terceiro, e estar por este expressamente autorizado a recebê-la, e que, no caso, considerando que a recorrente não é a real contribuinte dos valores retidos na fonte, mas mera intermediária, o fato de as fontes pagadoras terem retido na fonte valores de contribuições em nome da reclamante, quando correto seria em nome dos reais prestadores do serviço, não autoriza a compensação realizada na declaração de compensação, pois um erro não pode servir de justificativa para se cometer outro. No senso da decisão, o contribuinte apresentou recurso especial, indicou 2 paradigmas, eu também transcrevi. Na sequência, a interessada reitera os argumentos formulados nas defesas anteriores, firme na premissa de que encontra guarida no 64 da 9.430 e de que a compensação dos moldes realizados não levou à redução de nenhuma parcela da arrecadação tributária. O recurso especial foi objeto do despacho de admissibilidade. A Fazenda Nacional, com acesso acerca do segmento da matéria, apresentou contrarrazões ao recurso especial do contribuinte, defendendo, em síntese, a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, alguns dos quais reproduziu na própria peça. É o relatório. Então, aqui, eu conheci do recurso, né? E aí eu parei nesse ponto, né? A gente começou o debate. Eu vou passar, então, a palavra ao conselheiro Tozelli, depois eu vejo aqui, eu parto para o final do voto, que o conselheiro Tozelli que eu não me lembro se eu li o voto todo. Eu acho que eu li o voto todo e a gente parou na votação do conhecimento, né? Então, eu vou relembrar aqui o voto, já que eu já li. Quanto ao mérito, cabe nesse voto analisar a possibilidade de compensação de contribuições por entidade que atua como intermediadora de prestação de serviços quando houve retenção indevida pelos tomadores. O argumento da recorrente, com base nos paradigmas, parte da premissa de que a associação é credora do fisco em razão das retenções indevidas efetuadas pelos tomadores de serviços sobre os valores a ela paga. Embora se reconheça que a entidade não é a real prestadora de serviços médicos sobre o qual incidem as contribuições a título de CSL, PIS e COFINS, aliado ao fato de que os serviços de intermediação por ela prestados não estão sequer sujeitos às referidas retenções, entendeu-se nos paradigmas que essas foram indevidas e passíveis, portanto, de restituição. Diante desse cenário, os paradigmas decidiram que a associação é também devedora do fisco, fosse das retenções do recolhimento das contribuições incidentes sobre o repasse feito aos associados, onde se construiu a tese de que a entidade é ao mesmo tempo devedora e credora da União. Sentido diverso, o qual no recorrido entendeu que não há previsão legal que permita a pessoa jurídica compensar diretamente os valores de tributos ou contribuições sociais retidos na fonte com débito dessas contribuições, pois, em regra, esses valores retidos na fonte são considerados antecipações e o valor correspondente a cada contribuição somente poderá ser deduzido ou compensado com a contribuição devida da mesma espécie, incidente sobre as receitas que deram origem às retenções. Esse diapasão, para deduzir ou compensar os valores das contribuições retidas, a recorrente deveria ter primeiramente registrado tais valores na sua escrituração, bem como informado na sua declaração de isenta ou INDACOM, não sendo legítimo valer-se da DECOMP como instrumento hábil para deduzir valores de contribuições retidos na fonte. Além disso, o fato das fontes pagadoras terem retido na fonte valores de contribuições em nome da recorrente, quando correto seria em nome de seus reais prestadores de serviço, não autoriza a compensação realizada na declaração de compensação da própria recorrente, pois o erro não pode servir de justificativa para cometer outro. Conforme solução de consulta feita pelo STJ, um dos tomadores dos serviços médicos, pelos associados da AMHPDF, por seu intermédio, ou seja, uma das fontes, a recorrente foi orientada a emitir notas fiscais em nome dos associados reais, prestadores de serviços médicos, e apresentar as fontes pagadoras informando CNPJ, CPF, os valores a serem pagos, facultando as pessoas prestadoras de serviço compensarem os valores de tributos e contribuições retidos, comprovados mediante comprovante anual de retenção. Assim, concluiu o acordo recorrido que a associação não tem qualquer direito sobre os valores erroneamente recolhidos pelos tomadores de serviços médicos em seu nome, o que a impede de efetuar compensação com créditos que não lhe pertencem.
com a apresentação de declaração de compensação apresentada em seu nome, reivindicando que não lhe pertence, a recorrente pretende, por vias transversas, que as controvérsias entre a reclamante e ela, tomadora de serviço, sejam solucionadas pelo fisco, quando a solução de fato deveria ser obtida na seara privada, cumprindo seu procedimento acerca do qual foi orientada a tomar. É curioso notar que os acórdãos indicados como paradigma partem da premissa de que deve afastar o exagerado formalismo na interpretação dos fatos em prol do que efetivamente se discute nos autos. Ocorre com a devida vênia, o formalismo não pode ser relevado em questões processuais ou de convicção do julgador, nas quais prevalece, por exemplo, a constatação inequívoca de um fato que não comprovado pelos documentos acostados ao processo. Isso em nada se confunde com a interpretação de dispositivos legais, em que o julgador administrativo tem poder e dever aplicar a norma da maneira como posta. Com efeito, o que as decisões proferidas nos paradigmas fizeram foi afastar a aplicação da norma legal em prol de um reconhecimento fático e financeiro consubstanciado nas retenções indevidas dos tomadores de serviço e nos valores a serem repassados aos associados recorrentes. Na leitura dos dispositivos invocados para justificar a compensação efetuada pela recorrente, evidencia que admitir tal conduta violaria o requisito essencial do Instituto, ou seja, a condição de sujeito passivo do interessado. Então, a gente teve essa discussão, né? O código expressamente, eu trouxe aqui o artigo 170 do CTN, o código CTN expressamente consagra a possibilidade da lei autorizar a compensação de débitos do sujeito passivo com crédito medido por ele. É evidente que, no caso dos autos, a recorrente não é o sujeito passivo das retenções, que deveriam ter sido efetuadas em nome de seus associados, que são os efetivos prestadores de serviço. Note-se que aqui não se trata de responsabilidade tributária, nem tampouco de terceiro que assumiu o ônus da obrigação, mas simplesmente de erro na retenção, como expressamente reconheceram a própria recorrente e os acordos indicados como paradigma. A tese que se defende nessa visão seria, já que o tributo foi retido por erro, em nome de alguém que não pertence à relação jurídica tributária, deve ser reconhecido seu direito de compensar tais indébitos, ainda que não sejam seus. Aí, no mesmo sentido, eu coloco 74.9.430, a premissa essencial da discussão é: quem não é sujeito passivo de um tributo não pode pleitear a compensação de um eventual indébito, por mais razoável que isso possa parecer à luz dos fatos concretos. Ademais, a própria recorrente expressamente reconhece que há orientação em sentido contrário à conduta dos tomadores, consubstanciado no parecer positivo 5 de 2004, que eu transcrevo aqui também abaixo. A própria recorrente afirma que concorda com a posição do parecer e que repassou o entendimento fixado a todos os tomadores de serviços, mas esses sistematicamente deixam de atendê-lo, continuando a efetuar a retenção em seu nome. Desse fundamento surgiria, pois, o direito de compensar, visto que o erro na identificação da pessoa deve sofrer a retenção, justificaria o procedimento, ainda que em total descompasso com as previsões legais já mencionadas. Diante desse cenário, não merece reparos a decisão recorrida que consignou. Assim, desde já, propõe a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, considerando-se como aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida. Aí eu transcrevo também. Em síntese, a recorrente não é o sujeito passivo das retenções que erroneamente foram efetuadas em seu nome, e assim, na condição de mera intermediária entre os tomadores e prestadores, não lhe é facultado pleitear o direito creditório que não lhe pertence, e tampouco lhe é facultado utilizar-se do instrumento disponibilizado pela lei fiscal e normatização correlata de compra em total descompasso com as hipóteses que autorizam o seu uso, como forma de solucionar eventual dificuldades operacionais. Assim, não assiste razão à recorrente, visto que não é facultado ao julgador deixar de observar a hipótese legal de compensação, carente de requisito essencial que lhe justifique ante o argumento de que determinado erro possa ser corrigido por outro para fins de uma suposta neutralidade econômica, conforme pretendido pela interessada em seu pedido de compensação, corretamente negado pela autoridade de origem e posteriormente confirmado pelas decisões precedentes. Inexiste na hipótese dos autos crédito pleiteado, de sorte que não há como acolher a pretensão. Então, conselheiros, eu neguei provimento ao recurso especial. Passo, então, a palavra ao conselheiro Toselli. Bom dia, presidente. Esse caso aqui fiquei bem no limbo, né, na dúvida na última sessão, se a gente, ao reconhecer o crédito, estaria violando a lei, como na linha do voto da relatora, ou a gente estaria conformando a lei, uma situação peculiar e bastante específica que aparece na figura da associação. E lendo o voto, eu estava
primeira sensação foi de legitimar o crédito, o voto da presidente é muito bom, conseguiu me deixar em dúvida, mas reli o assunto, reli o paradigma e o voto, e a conclusão que eu chego é que aqui, na verdade, não está positivado. Aqui é uma associação que ela realmente não assume o risco do serviço, então é como se ela fosse transparente, é como se fosse o tomador contratando diretamente o médico, mas o fato é que a associação aparece para fazer toda a intermediação, tanto a operacional como a financeira, né? Operacional no sentido de juntar o prestador médico, pessoa física, ao plano de saúde, e também fazer o gerenciamento e o controle financeiro, que é muito mais fácil você fazer uma fatura global do que diversas faturas, uma para cada médico, seja ele PJ, seja ele PF. Porém, a lei realmente pode dar essa interpretação na linha do que a solução de consulta chegou, falar que a relação é só tomador e o próprio médico. E aí apareceria a associação, então é como se fosse uma retenção indevida que caberia à associação correr atrás junto ao tomador de serviço. Porém, aqui, esse tipo de retenção de fonte, quando ela é indevida, ou é pela natureza do serviço que não ocorreu, que é a hipótese mais plausível. Mas aqui o que eu vejo é que a gente está falando de um único serviço que foi intermediado pela associação, e ela faz simplesmente, ela pega o dinheiro de uma mão, põe num bolso, pega no outro bolso e passa, né, para o governo na hora que faz ela sofre, né, o ônus econômico do primeiro e depois repassa via retenção. A gente está falando dos mesmos valores da mesma operação. Então, se eu for muito rigoroso com a norma, vai acabar o fisco levando duas vezes, ao passo que aqui eu vejo, de novo, que é o mesmo valor. E a mesma hipótese que levou àquela retenção. Então, também eu fiquei sensibilizado com o voto, porque o voto está muito bom em termos da interpretação, né, de quando que há o crédito nessa hipótese de retenção indevida, mas eu acho que a norma existe uma lacuna quando é esse tipo de associação que não assume risco, que ela faz a intermediação financeira. Então, nesse momento, eu me convenço de que sim, a associação tem legitimidade para pleitear a compensação, porque ela nada mais faz do que pega de uma ponta e joga para outra. Então, o fisco levou o que é dele, levou o tributo sobre aquela prestação de serviço médico, ainda que na figura da intermediadora. Então, nesse sentido, presidente, eu vou acompanhar a divergência, mas parabenizo o voto, está muito bom, já está separado aqui para quando eu tratar de retenções indevidas. É como voto, presidente. Ok, conselheiro. Vamos então retornar para a conselheira Edelia, para dar uma passada do conselheiro Edelia, já foi relatora, né, desses projetos também, então, por favor. Eu já me debato com esses processos há muito tempo, né? Já antes de 2015, né, a gente já enfrentava isso na 1101. Eu fui voto vencido na primeira votação. No segundo processo já fui voto vencedor. E aí foi possível realizar lá na turma ordinária a diligência necessária para ver os contornos específicos da situação, e restou confirmado em diligência que realmente a associação não tinha fatos geradores, né, que aquela retenção ela se convertia em débito. E aí, agora, aqui eu coloquei as declarações de voto lá na pasta, que reproduzem o voto vencedor da última apreciação que tivemos, né, no 9101 4576, né, e a conclusão, né, daquele voto foi pelo provimento parcial, com retorno à unidade de origem, porque esses processos, quando eles chegam aqui por recurso especial de sujeito passivo, eles chegam ainda discutindo a possibilidade de pedir, né? A possibilidade da associação ser titular do crédito,
então não há como, aqui em sede de recurso especial, decidir favoravelmente ao pedido dela, que é de reconhecimento do crédito. Por isso, o provimento parcial com retorno dos autos à unidade de origem, né? E aí, afirmando-se a possibilidade de pedir, a autoridade vai desenvolver os procedimentos necessários para eventual confirmação do direito creditório. Então, nesse sentido, o voto está na provimento parcial. Então, acompanho no conhecimento, divido no mérito para dar provimento parcial com retorno à unidade de origem. Ok. Conselheira Lívia, mantém seu voto? Tenho, presidente. Eu tive a oportunidade de discutir essa matéria lá na discussão do 9101004576. Acompanhei o voto de divergência na ocasião da doutora Deli e permaneço acompanhando. Ok. Conselheiro Fernando? Presidente, então eu reafirmo aqui os parabéns ao voto da relatora, está muito bem fundamentado, né, mas como eu externei na sessão passada, a gente já enfrentou, eu digo eu e o conselheiro Dornelas, que está aqui, né, nós já enfrentamos esse tema no acórdão 1301-004-493. Inclusive, o voto vencedor foi de lavra do conselheiro Dornelas, um excelente voto também, e na mesma linha do que a conselheira Ideli acabou de se pronunciar aqui, que já tem até precedente da Câmara Superior, né? Se a gente fosse olhar aqui sob a ótica da fonte pagadora, a fonte pagadora talvez tenha cometido um erro, né? Ela poderia ter procedido de outra maneira, né? Mas o mercado parece que funciona de maneira divergente, né? Então, aqui a cooperativa ou a associação, nesse caso, que está participando da operação, ela simplesmente teve uma retenção indevida. Então, ela não pode ser penalizada pelo procedimento da fonte pagadora de forma equivocada, né? Então, por essas razões, também entendo que é perfeitamente cabível aí o reconhecimento do indébito, nesse caso, porque ela sofreu o indébito, e isso é incontroverso nos autos, né? E certamente, né, quando ela repassa esse pagamento para os associados dela, ela vai fazer novamente a retenção, vai fazer o encontro de contas e efetivamente ninguém acaba saindo prejudicado, né? A não ser que a gente mantivesse aí o despacho decisório tal qual foi lavrado pela unidade de origem. Então, presidente, eu mantenho o meu voto no sentido de dar provimento parcial com retorno dos autos para a unidade de origem, para proferir o despacho complementar, né? Ok, conselheiro. Conselheiro Toselli já votou. Conselheiro Matosinho. Presidente, eu também, essa é a primeira vez que eu enfrento essa matéria, ouvi atentamente seu voto, das ponderações muito boas aí do Toselli, ele já tinha apresentado oralmente os fundamentos, né, da divergência. E, assim, se levasse a ferro e fogo, teria que acompanhar seu voto. Mas me parece que assim, tem circunstâncias que são necessárias, é necessário a gente levar em conta, né, a estruturação. Aqui parece mesmo, até o Fernando usou indevidamente, citou como cooperativa, mas é como se fosse um trabalho cooperado mesmo, né, de recebimento e repasse, em que é permitido esse tipo de compensação. Acho até que analogicamente seria razoável esse tipo de compensação, né? Que no caso a associação, ela recebe, ela intermedia apenas as operações e repassa. Então, seria um ato contínuo, assim, como se fosse uma cadeia de responsabilidades, né? Então, eu peço o vênia aí parabenizo pelo voto. Eu entendi sua ótica perfeitamente, pertinente, né, também, assim, mas eu vou acompanhar a divergência. Ok. Conselheiro Dornelas. Microfone, conselheiro. Desculpe, presidente. É um assunto que eu como falou o Fernando, nós já discutimos em colegiado. Eu tenho um voto a respeito, nesse mesmo sentido. Eu tenho a plena convicção que há realmente um pagamento indevido.
e que é um procedimento realizado pelo plano de saúde, pela pessoa que contratou, né, o contratante dos serviços, do procedimento errado. Então, a associação não pode ser penalizada por esse procedimento errado do contratante. Eu voto com a divergência nesse sentido. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Presidente, sem mais delongas, eu acompanho o conhecimento da senhora e com as vênias eu vou pela divergência para dar provimento parcial nos termos do voto da doutora Edeli. Perfeito. Então, ficamos assim, conhecido por unanimidade, dar provimento parcial por maioria, vencida a relatora, né, no caso eu, e o voto vencedor pode ser a doutora Edeli, ok? E aí, gente, o 9 é a mesma coisa, é igualzinho, só que é maio de 2007, né? No item 8 é março de 2007, no item 9 é maio de 2007, tá? É a mesma discussão. Então, o conselheiro Tozelli também pediu vista, porque era o mesmo assunto, né, conselheiro? E aí, então, confirma, né, conselheiro? Confirma que é o mesmo assunto, que está tudo certo. Então, podemos usar o mesmo resultado, já ganhamos tempo, então é conhecido. Provimento parcial corretor, né, presidente? Com retorno na unidade de origem, perfeito. Retorno na unidade de origem. Então, o item 9 é o mesmo resultado, conhecido por unanimidade, dar provimento parcial por maioria, com retorno na unidade de origem, vencida a relatora, e o voto vencedor, doutora Edeli, tá? Então, passamos agora para o item 12 da pauta, também é meu. A recorrente é a Fazenda Nacional, interessada em Intersmart, comércio, importação e exportação de equipamentos eletrônicos limitado. Então, vamos lá. O processo também está na pasta. É um recurso especial da PGFN, interposto em face da decisão proferida pela primeira turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão, tendo em vista a aprovação da qual 301.004067, na sessão de 15 de agosto de 2019, por meio do qual o colegiado, por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo. Então, ele tinha requerido um pagamento indevido, e aí, na defesa, ele, não é pagamento indevido, não, isso aqui é saldo negativo. Então, aqui, no caso, a turma entendeu a emenda aqui abaixo, reconhece a possibilidade de transformar o pleito do contribuinte, baseado em pagamento individual maior de estimativa em outro, com fundamento no saldo negativo do período, mas sem homologar a compensação por ausência da análise da sua liquidez, e determina-se, portanto, o retorno dos autos à jurisdição do contribuinte para, mediante despacho complementar, sejam analisados a existência, suficiência e disponibilidade do crédito, retomando-se a partir daí o rito processual de praxe. Então, aí no caso a DECOMP, né, de 2009, o contribuinte declarou como crédito estimativa de RPJ. A DRF Goiânia não reconheceu o direito creditório, argumento que, embora encontrado pagamento, ele estava totalmente utilizado para quitar outro débito. Aí a contribuinte apresenta a manifestação para a DRJ Brasília, a DRJ Brasília entende, negou o provimento, né, em decisão, eu transcrevo a emenda. Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando os argumentos da manifestação de inconformidade, alegando ter havido erro no preenchimento da DECOMP, mas que, apesar disso, o crédito pleiteado sempre foi o mesmo, ou seja, saldo negativo do período. Então, matéria conhecida, aí, no caso do recurso voluntário, a 301 reconheceu a possibilidade de fazer essa alteração, desde que houvesse a análise do mérito, retornasse à unidade de origem. A Fazenda Nacional teve ciência do acordo, apresentou recurso especial e trouxe como divergência a matéria retificação da DECOMP após o despacho inicial em sede de manifestação de conformidade, reconhecendo a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo. E traz os paradigmas 9101, 004137, 105, 17, 130. É o relatório. Não temos sustentação oral, vou para o voto, então. Quanto ao conhecimento do recurso especial, ao qual foi dado seguimento apenas pelo segundo paradigma, ele não foi questionado pelo contribuinte, em que pese ter sido devidamente intimado. O despacho de admissibilidade entendeu que a matéria retificação da DECOMP após o despacho inicial em sede de manifestação de inconformidade
reconhecendo a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo, poderia ser objeto de devolução para essa Câmara Superior. Pois bem, analisando-se o único paradigma admitido, que foi o 105.17.130, afirma o relator paradigmático que o ponto principal da lide é a possibilidade ou não do contribuinte retificar a DECOMP após a homologação da compensação declarada. No caso vertente, o contribuinte alega a ocorrência de erro de fato quando o preenchimento da DECOMP é original, qual versou mudança de ano calendário. O paradigma aqui era mudança de ano calendário, tá? Na qual constou que a origem do saldo negativo apurado no ano de 2001 e o correto seria 2002. Esse erro, afirma, somente foi constatado quando da ciência da não homologação da DECOMP. Portanto, entendo haver similitude fática entre o recorrido e o paradigma, porque é esse tipo de erro, ou seja, quando o recorrido, a questão versava sobre preenchimento incorreto no que toca ao tipo de crédito, no paradigma tinha por escopo o ano calendário, o erro do preenchimento foi no ano calendário. Então, eu entendi pelo conhecimento do recurso especial. Não sei se vocês querem votar o conhecimento primeiro ou se querem já passar para o mérito. Posso passar para o mérito? Posso, então vou em frente. A recorrente se insurge contra a decisão, alegando que a demonstração da existência do crédito líquido e certo deve ser feita desde o momento da apresentação da declaração de compensação, sendo descabida qualquer correção após a ciência do despacho decisório que negou a homologação. Ocorre que, no caso dos autos, a contribuinte sempre alegou a existência do direito creditório e informou apenas que houve erro na indicação da origem do crédito, onde constou o pagamento indevido à maior de estimativa, ao invés de compensação de saldo negativo. Esta Câmara Superior tem se posicionado de forma favorável à verificação dessas inexatidões materiais, sendo certo que alguns precedentes por mim relatados, aí eu trago aqui alguns acórdãos meus, e tive a oportunidade de me manifestar, trazendo à baila a própria orientação emanada da Receita, que é a que eu uso para fundamentar, é o parecer normativo da COSIT 2 de 2016. Né? Eu trago minhas razões de decidir com base nas orientações emanadas aqui pela própria Receita. Né? Na verdade, em sede de análise de PER-DECOMP, notadamente, quando o exame é realizado através de despacho decisório eletrônico, como é o caso, qualquer óbice que impeça a verificação integral do crédito, tanto por força de meros erros de declaração ou decorrente de situação jurídica impeditiva, ainda mais aliado ao fato que desde a manifestação de inconformidade para a DRJ, o contribuinte traz essa situação e apenas em sede de recurso voluntário a turma acolhe a alegação de erro e determina o retorno à unidade de origem para exame do mérito quanto à liquidez e certeza. Dessa forma, entendo estar correta a solução trazida no recorrido e, por tal razão, nego o provimento ao recurso. Então, eu mantenho o recorrido, né, a conclusão do recorrido, que é a mesma que a minha, de devolução à unidade de origem. Mantenho o acordo no recorrido. Tá? É isso. Conselheira Edeli. Só para manter a coerência aqui com esses precedentes, acompanhamos a presidente pelas conclusões, né? Mas até por toda a descrição aqui, não teria, pela sua fundamentação aqui, eu não votaria pelas conclusões, né? Só para manter a coerência com os precedentes, né? Os acórdãos comparados, eles se alinham na alegação de erro de preenchimento, né? Então, essa similitude que traz, né? Se o erro de preenchimento, ele pode ser corrigido depois do despacho decisório, né? Então, essa é a indicação. Por isso, tanto faz erro de ano calendário, se é de estimativa para saldo negativo, né? A gente tem muitas vezes usado os mesmos votos, né, para decidir essas questões. Então, acompanho a presidente pelas conclusões. Ok, conselheira Lívia. Eu fiquei com dúvida também se acompanharia pelas conclusões ou não, porque aqui a fundamentação já está bem... eu reduzi, não tá eu falei assim, eu botei genérico, mas eu continuo mantendo os meus precedentes, mas eu quis trazer meus precedentes para vocês saberem exatamente como eu voto, para terem tranquilidade para votar.
Tá, mas acho que do jeito que ficou redigido aqui, eu consigo acompanhar o relatório integralmente, porque não está tanto na receita, está também. Então, eu vou acompanhar integralmente o relatório. Conselheiro Fernando. Presidente, eu também, com a redação atual, me sinto totalmente à vontade para acompanhar integralmente. Ok, conselheiro Tozelli. Acompanho, presidente. Conselheiro Matosinho. Acompanho, presidente. Conselheiro Dornelas. Acompanho, presidente. Conselheiro Caio. Com a relatora, integralmente. Então, conhecido por unanimidade, negado o provimento por unanimidade pelas conclusões, conselheiro Edeli. Certo? Então, passamos agora para o item 14 da pauta de relatoria do conselheiro Matosinho, recorrente FERD, Hugerberg, Brasil, e interessado Fazenda Nacional. Conselheiro, depois deixa eu dar um intervalo. Conselheiro, você está com a palavra. Obrigado, presidente. Esse caso aqui, deixa eu tentar lembrar. Acho que eu fiz os destaques aqui, fazer o relatório resumido, como não estamos com, ou não fiz o tempo razoavelmente tranquilo, vou tentar fazer uma leitura rápida aqui. Então, o recorrido é o acordo 1402, da segunda turma extraordinária da... Isso aqui está errado, né? Segunda turma ordinária da quarta Câmara. Vou corrigir isso aqui. Comecei mal. A questão, então, é pedido de cancelamento de PERDECOMP, inexistência de lide administrativa, incompetência dos órgãos julgadores, competência absoluta da Delegacia da Receita. Então, aqueles casos de não conhecimento da alegação de erro, né, no acordo. O recurso especial foi regularmente admitido, conforme o despacho do presidente da quarta Câmara, e eu destaco aqui os pontos. O recurso especial questiona o entendimento do acórdão, que defendeu a existência de divergência e defendeu a existência de divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de cancelamento de declaração de compensação e do respectivo débito confessado por decisão da autoridade julgadora no curso do contencioso. Estaria sendo interpretado divergentemente o artigo 74 da Lei 9.430. Alega a recorrente que o acordo teria entrado em divergência com o acordo 9101-004767 desta primeira turma, que entende que as autoridades julgadoras são competentes para apreciar qualquer argumento sujeito passivo no que diz respeito à inexistência ou excesso de débito compensado. A decisão indicada, então, com paradigma está aqui transcrita. Ainda seguindo na análise do despacho, verifica-se que o recorrido da manifestação de inconformidade não apresenta contestação a respeito da não homologação da compensação, mas requereu o cancelamento ou retificação do PERDECOMP, fundando de que o declarado não existe. Por tal motivo, não teria competência para analisar o pedido, que caberia à unidade de origem. Já o acordo 91004767, 9101, vai no sentido oposto. Apreciando a decisão, o paradigma concluiu pela possibilidade de formulação de tal pedido por meio de recursos próprios no processo administrativo fiscal e declarou a competência das autoridades julgadoras para apreciá-lo. Acho que a matéria está bem tranquila, né? Acho que bem conhecida por todos. Na sequência, os autos foram encaminhados à PFN para a ciência do recurso, que apresentou contrarrazões, reafirmando a competência para o cancelamento da compensação ou eventual revisão de ofício dos débitos declarados, seria da autoridade competente. Só um minuto, Matosinho. Vou pedir para desligar os microfones. Eu não sei, tem alguém com o microfone ligado aí. Obrigada. Pode continuar, Matosinho. Tá, obrigado, presidente. Então, nas contrarrazões, a PFN, então, reafirma aí a competência da unidade de origem e pleiteia pelo não provimento do recurso. Não tem sustentação, vou ao voto, presidente. O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos. A douta PGFN não contesta o cabimento do recurso das contrarrazões. Analisando as alegações recursais, entendo que restou configurada a divergência suscitada, devendo ser conhecido o apelo nos termos do despacho de admissibilidade.
No mérito, a contribuinte se insurge contra o entendimento adotado pelo colegiado recorrido, no sentido da impossibilidade de cancelamento da declaração de compensação por decisão da autoridade julgadora no curso do processo administrativo, apontando interpretação divergente quanto ao artigo 74 da Lei 9.430, de 96. Com efeito a decisão em primeiro grau, sim, decidiu... Não. No sentido de que a competência para apreciar o pedido de cancelamento de perda de compra e ou revisão de ofício, fundado em erro de fato, é do titular da unidade da RFB que jurisdiciona o contribuinte. Foi confirmada pelo acordo recorrido. Essa questão ainda gera intenso debate no âmbito das turmas ordinárias do CARF, ora admitindo, ora rejeitando a possibilidade de conhecimento pelas instâncias administrativas do contencioso, matérias atinentes ao cancelamento de declarações prestadas pelo contribuinte, ou mais propriamente, de débitos nelas confessados, quando este alega a existência de erro de fato. A questão surge via de regra com a não homologação da compensação pela autoridade administrativa em face do não reconhecimento total ou parcial do crédito pleiteado, quando o contribuinte, embora não discuta o não reconhecimento do crédito, identifica o cometimento de erros quanto aos débitos confessados, instando a DRJ a se manifestar sobre os mesmos. A regulamentação acerca do processamento das declarações de compensação no âmbito da RFB somente admite a sua retificação, enquanto encontrar pendentes de decisão administrativa na data do envio da declaração retificadora. Assim, deferida a compensação, pode o contribuinte apresentar manifestação de inconformidade surgindo contra a sua não homologação, nos termos do parágrafo 9º do artigo 74, sob pena de inscrição dos débitos declarados em dívida ativa. Parágrafo 8º, devendo o processo instaurado obedecer o rito processual do decreto 70.235, conforme disposto no parágrafo 11 do mesmo artigo. Transcrevo aqui os dispositivos. Via alternativa seria o contribuinte dirigindo um pedido de revisão de ofício dos débitos informados na declaração diretamente à autoridade administrativa que proferiu o despacho de indeferimento. Essa hipótese é expressamente admitida pela administração tributária nos termos do parecer COSIT 8/2014. Eu também transcrevo, os senhores conhecem, né? Ocorre que ao dirigir seu pleito de revisão de ofício para a autoridade administrativa que proferiu o despacho decisório, pode ensejar, se indeferido, um prejuízo insanável para o contribuinte, pois, como acima destacado, desse não cabe a reclamação ou recurso administrativo nos termos do decreto 70.235, e muito provavelmente a revisão não será analisada antes do prazo previsto no artigo 74, parágrafos 7º e 9º da Lei 9.430. Assim, seja por insegurança quanto ao atendimento do pleito, seja por desconhecer tal possibilidade, a regra é o contribuinte dirigir seu pleito por meio de manifestação de conformidade à DRJ. Entendo que não haveria óbice para que a unidade de origem da Receita Federal, da RFB, ao receber a manifestação de inconformidade, diante da alegação do erro de fato, moto próprio, procedesse à análise prévia da questão como revisão de ofício, antes de encaminhar o processo de delegacia de julgamento, caso viesse a discordar do pleito. Porém, isto não tem ocorrido na prática. De outra feita, ao receber a manifestação de inconformidade, incumbe a DRJ analisar o pleito com base nos elementos juntados nos autos, podendo, desde logo, submetê-lo ao crivo da autoridade administrativa, seja sob a forma de diligência, seja mediante conversão do procedimento do impedido de revisão de ofício, devolvendo o processo para a primeira apreciação do pleito pela autoridade administrativa que proferiu o despacho decisório, indeferindo a compensação. Aliás, outro parecer COSIT, número 2, de 2015, ao tratar da retificação da STF após proferir o despacho decisório, quando há arguição de erro de fato, indica exatamente esse procedimento. Também transcrevo e destaco. Embora o parecer COSIT 2, de 2015, trate de revisão de ofício sobre a perspectiva do reconhecimento de direito creditório, poderia, mutatis mutandis, ser perfeitamente aplicável a casos desta natureza, como já afirmado. O que se revela incabível é que não seja proferida qualquer decisão sobre a alegação de incompetência para efetuar a revisão de ofício, sem dar outro encaminhamento ao pleito. Veja-se que o parecer COSIT 8 de 2014, embora reafirme a competência regimental da autoridade administrativa, que proferiu o despacho no pedido de compensação para analisar o pedido de revisão de ofício, ressalva expressamente que isto ocorrerá desde que este pedido não seja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes. Portanto, a competência da autoridade administrativa, que proferiu o despacho no pedido de compensação para analisar o erro de fato em sede de pedido de revisão de ofício, só prevalece se o pedido não estiver submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes. Assim, em não se processando a manifestação de conformidade como pedido de revisão de ofício, prosseguindo-se o processo no rito do PAF, devem as instâncias julgadoras administrativas examinar a alegação do erro de fato suscitada pelo contribuinte, sob pena de manutenção da cobrança de um débito inexistente, o que inclusive afrontaria entendimento do STJ, no RESP 1133-027, no regime do 543C do CPC antigo,
que firmou a possibilidade de se questionar exigências fiscais lastreadas em documentos transmitidos pelo sujeito passivo, com vícios comprovados de preenchimento, como bem destacado pelo doutor conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, no acordo 1302004829, em que também se analisava a questão pertinente à alegação de erro de fato em débito informado no preenchimento de DCTF. Transcrevo aqui acerto do voto, muito bem fundados, do conselheiro Gustavo, que aponta esse julgado, né, que o STJ afirma que a mera confissão do débito não é suficiente para a sua exigibilidade se provado o erro de fato na confissão. Por fim, observo que esta primeira turma da Câmara Superior já tem diversos acordos proferidos, na linha do quanto afirmado anteriormente no próprio acordo 9101-004-767, trazido como paradigma pela recorrente, brilhantemente relatado, como de praxe pela doutora conselheira Deli, cuja ementa se transcreve. Idêntico sentido, cito os acordos 9101-005-061, também relatado por Edeli, e o 04888 da relatoria da conselheira Lívia, que adotou complementarmente as mesmas razões da ilustre conselheira Edeli que haviam sido apresentadas em declaração de voto que integra o acordo 9101-004-642. Deixo transcrever as brilhantes razões apresentadas pela doutora conselheira Edeli, por serem públicas e pleno conhecimento desse colegiado, limitando-me a reproduzir a breve síntese feita pela conselheira Lívia Germana no acórdão 004-888, aproveitando para transcrever também suas bem fundadas razões. Transcrevo aqui. Por oportuno, deve-se registrar que não se está aqui a defender a transformação do processo administrativo fiscal em instrumento de revisão indiscriminada dos débitos confessados em declaração, e menos ainda como via ordinária de retificação dos dados informados em DECOMP, cuja competência é da autoridade administrativa da unidade de origem da Receita Federal do Brasil. Mas sim, como via excepcional, devemos restringir a correção de erros pontuais contidos nas informações prestadas, quando devidamente comprovados. Nesse diapasão, entendo que cabe à autoridade julgadora de primeiro grau se deparar com tais situações de ofício, submeter o pleito ao crivo da autoridade administrativa junto à unidade de origem do processo da RFB, seja sob a forma de diligência, seja mediante conversão do procedimento em revisão de ofício, advertindo a autoridade administrativa a devolver o processo à sua apreciação caso conclua pelo não cabimento da revisão, após ser dada a ciência ao contribuinte, franqueando-lhe prazo de 30 dias para manifestar-se nos termos do artigo 35, parágrafo único do decreto 7574. No presente caso, a recorrente pleiteou o cancelamento da perda-de-compra apresentada em consequência do débito confessado indevidamente e face do alegado erro de fato. Ante a ausência de pronunciamento das instâncias administrativas, que examinaram o feito anteriormente, oriento meu voto no sentido de adotar o mesmo caminhamento dado no acordo 9101-004-767, e naquela circunstância analisada, votou-se por dar provimento parcial ao recurso com retorno dos autos da DRJ para apreciação das razões meritórias apresentadas. Então, ante o exposto, voto nesse sentido de dar provimento parcial ao recurso com o retorno dos autos à DRJ de origem para apreciação dessas razões. Como voto, presidente? Ok, conselheira Edeli. Voto comigo ou voto com o relator? Conselheira Lívia. Acompanho integralmente. Conselheiro Fernando. Só conseguir dar uma coisinha, presidente? Pode falar. Essa evolução, né, que tem sido permanente de determinar o retorno, né? Eu reafirmo os termos desse retorno na regra que eu estou conseguindo extrair dos nossos julgados, né, que eu acho que talvez seja uma regra segura, que é identificar o momento da preclusão, a primeira declaração de preclusão. Né? Então, aqui foi a DRJ que negou essa apreciação, né, de documentos. Ele trouxe documentos em... primeiro, a preocupação de como era a manifestação de inconformidade dele, né, que era trazendo... Acho que alguém está com o microfone ligado. Está dando um eco, alguma coisa. Desculpa te interromper, pode falar. Não, que a estruturação desse resultado vem a partir da manifestação, do conteúdo da manifestação de inconformidade, que era veiculando documentos acerca da inexistência do débito, fui lá e confirmei isso. A DRJ, que não olha para esses documentos, né, e decide exclusivamente com base na incompetência, né, que é reafirmada no acórdão recorrido.
Então, diante desse contexto, fica bem clara ali a preclusão declarada na DRJ, por isso eu retorno para lá. E só aqui para colaborar com o Matosinho, eu acho que o erro está só lá no primeiro número de acórdão, Matosinho, os outros estão todos certos. É de turma extraordinária mesmo. Eu acho. Eu não tenho mais certeza. Eu já olhei o acórdão e já... Vou checar dele. É sim, é de turma. É de TE, né? Oi? O erro Ok. Está no primeiro parágrafo. Ok, conselheira... Ok, conselheira Lívia, ok. Mais alguma coisa? Tá certo. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, eu também acompanho, né? Sempre fica, às vezes, essa dúvida a respeito do retorno, se é para a unidade de origem, se é para a DRJ, né? A gente está caminhando tentando todo mundo confluir aí no mesmo entendimento, né? Só vai voltar para a unidade de origem quando já se tem conhecimento antes do despacho decisório dessa questão e é negado pela unidade de origem, né? Então, nesse caso, também acompanho o relator integralmente com retorno dos autos, provimento parcial com retorno dos autos à DRJ. Ok, conselheiro Tozelli, como vota? A gente acompanha. Ok, conselheiro Dornelas. Tem votado com retorno para a unidade de origem, para acompanhar o entendimento lá da turma, né? Mas nós estamos aqui em colegiado, não vou abrir essa divergência, obviamente, com retorno. Vou acompanhar o relator, só um adendo que também estão votando conhecimento, então, no dispositivo, Matosinho, colocar conhecer do recurso, né? Ok. Conselheiro Caio, como vota? Eu acompanho o relator. Eu também, apesar de usar uma outra fundamentação, também vou acompanhar o relator. Até recentemente, na última sessão, a gente fez o SPAL, né, que ela fez declaração de voto, né, trouxe a fundamentação dela, mas eu vou acompanhá-lo também, conselheiro. Então, ficamos assim, conhecido por unanimidade, dar provimento parcial por unanimidade com retorno à DRJ, tá? Patrícia, eu vou pedir para você parar a gravação um instantinho. Gravação interrompida, presidente.